Como já diriam algumas pessoas, né? Ser ou não ser, eis a questão. Nós temos uma questão que eu acredito ser de maior importância. Permanecer ou partir. Nós vamos falar a respeito desse tema no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 1 até o versículo 71. Né? Nós vamos passando e vamos tentando ver como que essa pergunta chega para nós e como que nós respondemos a ela também. Né? Lá no versículo 66, já estou indo lá para o final, tá? Estou indo lá para o final. Versículo 66 diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então fica claro aqui a respeito do que nós estamos falando quando fazemos a pergunta permanecer ou partir. O que nós queremos dizer com isso? Permanecer onde ou partir para onde? A questão é permanecer com Cristo ou abandoná-lo? Permanecer ou partir? Nós vemos aqui no final do texto, versículo 66, a partir desse momento, muitos deixaram de seguir Jesus, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo, voltaram atrás, partiram, tomaram a decisão de partir. E a pergunta que fica é, a partir de que momento? O texto diz assim, daquela hora em diante, de que hora é essa? O que aconteceu até aqui? O que aconteceu nessa história para que esses discípulos tomassem essa decisão de falar assim, não vale mais a pena, melhor ir embora. Prefiro ir embora. Você já parou para pensar por que muitas pessoas que um dia foram apaixonadas por Jesus o abandonaram ao longo do caminho? Você já conheceu pessoas assim? Que pareciam estar apaixonadas por Jesus, encontraram com Jesus e andaram um tempo. E depois escolheram abandoná-lo. Decidiram que não valia mais a pena segui-lo. Talvez em alguns momentos você mesmo já tenha feito essa pergunta. Será que vale a pena permanecer? Será que vale a pena? Será que não seria melhor eu tomar um outro rumo na minha vida? Encontrar um outro caminho? Lá em Mateus 13, no versículo 5, na verdade do versículo 1 ao 9, Jesus conta a parábola do semeador, né? E ele fala a respeito de 4 tipos de solo. Um desses solos é o solo pedregoso, o terreno pedregoso, onde a semente logo brota, mas por não ter raízes, ela seca quando o sol bate contra ela. Parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda, ela logo brotou. Mas nós sabemos o fim da história. Quando o sol bateu, a planta se secou porque não tinha raiz, né? E Jesus nos diz logo adiante que essa semente que caiu em terreno pedregoso representa as pessoas que se alegram ao receber o Evangelho. Elas recebem com alegria, logo estão apaixonadas por Jesus, mas quando alguma coisa não sai como ela esperava, né? O sol que representa as provações, quando bate as provações contra ela, ou quando Jesus não supre aquilo que ela esperava, ela se frustra. E ela abandona. Por que será que isso acontece? Talvez tem vários fatores que levam uma pessoa a abandonar a caminhada com Jesus, né? Mas uma das coisas fundamentais, e é isso que a gente vai ver hoje, é que existe uma diferença entre alguém que permanece e alguém que o abandona, que é uma diferença de expectativa. Que tipo de expectativa me levaram
ou me mantém com Jesus? Que tipo de expectativas eu tenho a respeito de quem Jesus é e daquilo que Jesus deve fazer por mim? Como Jesus age e aquilo que Ele faz por mim? Porque muitas vezes nós nos frustramos porque nós criamos expectativas que Jesus nunca prometeu. Nós criamos expectativas próprias a respeito de quem Jesus é e daquilo que Jesus deveria fazer. E essas expectativas muitas vezes podem estar enganadas, mas pela graça de Deus elas podem ser corrigidas, elas podem ser reorientadas, reorganizadas. Isso é graça de Deus, né? Nos permitindo reorientar as expectativas do nosso coração. Eu me lembro de um episódio em que Pedro tinha expectativa errada a respeito de Jesus, né? Quando Jesus pergunta, quem os outros dizem que eu sou? Um fala que é isso, outro que é aquilo, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus responde, glória a Deus, aleluia, né? Porque isso não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Foi o Espírito que te revelou isso, Pedro. E ele diz assim, o teu nome é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Muitas pessoas apontam para Pedro como sendo a pedra, mas a pedra a qual Cristo se referia não era a pessoa de Pedro, mas a declaração que Pedro deu, dizendo, tu és o Cristo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí, Pedro devia ter ficado se achando, né? Passa um pouquinho de tempo, Jesus fala assim, daqui a pouco o pessoal vai me pegar, daqui a pouco eu vou ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, eu vou ser morto, e Pedro fala assim, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, Jesus, conta comigo, eu estou aqui. Esses outros aí que tu escolheu, eu não sei, mas eu estou aqui. Isso não vai acontecer. Jesus chama Pedro à parte, diz, Pedro, as tuas intenções, o teu coração tem intenções que não são intenções de Deus, são intenções de Satanás, porque desviar Jesus do seu propósito da cruz é a intenção de Satanás e não de Deus, né? Por que Pedro fez isso? Porque Pedro estava com expectativas erradas a respeito de quem Jesus seria e daquilo que Jesus faria. Pedro, até ali, andando com Jesus, ele ainda não tinha entendido o que Jesus veio fazer, que Jesus veio de fato para morrer, que a cruz era o plano de Deus para a nossa salvação. Pedro não tinha entendido isso, e por isso ele queria livrar Jesus da cruz, porque para ele Jesus deveria ser o líder que libertaria Israel, que libertaria o povo das mãos do Império Romano. Expectativas erradas. E pela graça de Deus, Jesus reorientou as expectativas de Pedro, restaurou a vida de Pedro. Da mesma forma, as nossas expectativas a respeito de Jesus podem ser equivocadas. Mas, pela graça de Deus, Ele nos permite recomeçar. Primeira questão que nós precisamos levar em conta é a tentação do Jesus conveniente. A tentação de um Jesus conveniente. Você conhece alguém que só procura você quando precisa de alguma coisa? Já conheceu alguém assim? Talvez um amigo, né, que só te liga, só te procura. Quando a pessoa liga, tu sabe o que foi dessa vez, o que precisa, né? Só procura quando precisa de alguma coisa.
Ou o filho que só procura o pai quando precisa de dinheiro, né? Só liga para os pais quando está apertado. Ô pai, preciso de uma ajuda. Os pais são misericordiosos, né? Quando podem, ajudam. Já fica um recado, não seja esse filho, né? Não seja esse filho. Jovem, adolescente, não seja esse filho, né? Que busca conversar com o seu pai, que busca contato com o pai apenas quando precisa algo do pai, algo da mãe. Muitas vezes nós nos comportamos assim com Jesus. Nós o buscamos quando nós precisamos de alguma coisa, quando não existe outro recurso, quando não há uma outra saída, aí nós buscamos Jesus, né? Olha só, no versículo 1 até o versículo 13, o texto fala a respeito da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. Tinha cerca de 5.000 homens ali. A gente sabe que os homens eram contabilizados, então deveria ter mais pessoas ainda, deveria ter muito mais pessoas. Tinha 5.000 homens e Jesus multiplica pães e peixes, provê o alimento para aquele povo, a necessidade básica, a necessidade imediata daquele povo, Jesus supre, né? E no versículo 15, o que acontece? Querem tornar Jesus rei. Querem fazer Jesus rei à força. Eu botei Jesus para presidente, né? Nossa, precisamos de um presidente assim. Alguém que multiplica pão, supre as nossas necessidades. Precisamos, vote Jesus. Precisamos de alguém assim no comando. Eles tentam fazer Jesus rei à força. Jesus foge, sai dali e se retira. Lá em João capítulo 18, versículo 36, Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. Ele não veio para instituir o reino que agora libertaria então da opressão do Império Romano, um libertador político, como eu falei que Pedro estava esperando, como os judeus estavam esperando. O reino dele não era desse mundo. Versículo 25, vamos segui-lo. Eles seguem Jesus, eles vão até o outro lado. O texto diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste até aqui? Eles atravessaram o mar. Ali nesse interlúdio, do versículo 16 até o 24, tem o episódio onde Jesus anda sobre as águas, né? Jesus atravessa ali o mar, na Galileia, e as pessoas fazem a volta e vão, de alguma forma, buscando, procurando Jesus, seguindo Jesus, porque, afinal de contas, nós não podemos perder de vista esse que multiplica pães e peixes. A maioria daquelas pessoas não havia entendido que Jesus era o próprio Deus. A maioria daquelas pessoas não entendeu quem Jesus era. Não entendeu que Jesus era Deus, mas eles perceberam que Jesus poderia facilitar as suas vidas. Não por quem ele era, mas por aquilo que ele poderia fazer. Imagina alguém com todo esse poder à minha disposição. Imagina ter do meu lado alguém tão poderoso assim. Chega de boletos vencidos, chega de doenças, chega de problemas. Muitas pessoas buscam um Jesus exatamente dessa forma. Alguém que solucione seus problemas, alguém que torne a vida mais fácil, que faça eu prosperar financeiramente, que faça eu vencer as minhas crises, os meus problemas emocionais. Alguém que torne a minha vida melhor, e simplesmente isso. E da mesma forma como a maioria daquelas pessoas não olhavam para Jesus como o próprio Deus, da mesma forma, muitas vezes nós queremos Jesus na nossa vida por aquilo que Ele pode nos oferecer e não por aquilo que Ele é. Não por Ele ser o próprio Deus,
vindo a esse mundo para buscar e salvar o que está perdido, veio se relacionar conosco, veio nos salvar, restaurar um relacionamento que foi rompido por causa do pecado. Mas é muito mais fácil nós o buscarmos apenas pelo que Ele pode fazer, pelo seu poder à nossa disposição. Por isso que quando nós ouvimos a respeito de diversos absurdos que se pregam por aí em várias igrejas, de que Jesus, você vai fazer um voto e você vai receber não sei quantas vezes mais. De que se você fizer depositar um valor aqui, a doença vai passar. Se você vier a oração poderosa aqui, a sua vida vai melhorar. Porque muitas vezes é exatamente por isso que buscamos Jesus. Por que que essas igrejas estão cheias de gente? Porque o nosso coração muitas vezes quer Jesus por aquilo que Jesus pode nos oferecer e não por quem Ele é. Muitas vezes olhamos para Jesus como uma espécie de gênio da lâmpada, né? Que supre os meus desejos, facilita a minha vida, me livra dos problemas, das doenças, dos inimigos, das consequências dos meus erros. Sabe qual é o resultado disso? Frustração. Nós acabamos nos frustrando. E nós nos frustramos por causa das nossas próprias expectativas a respeito de Jesus. Nós criamos expectativas que Jesus nunca prometeu. Nós acreditamos em coisas que Jesus nunca disse. E depois nós nos frustramos com Deus, nós nos frustramos com Jesus. Apontamos o dedo para Jesus, chamando Ele de mentiroso. Disse que isso ia acontecer e não aconteceu, quando Ele nunca disse nada. Deus não tem compromisso com as expectativas que eu criei a respeito dele. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com as suas promessas. Se você está frustrado com Deus, avalie as suas expectativas a respeito de Jesus. Avalie o seu coração, as suas expectativas a respeito de quem Ele é e do que Ele faz. E a pergunta que eu queria deixar é: qual foi a última vez que você buscou Jesus apenas por quem Ele é? Jesus, hoje eu não quero é nada. Não quero nada. Não quero te pedir nada. Mas como é bom desfrutar da tua presença. A segunda questão que nós precisamos levar em conta é o desafio da intimidade real. A intimidade que Deus nos chamou para ter. Versículo 27 ao versículo 59, onde Jesus começa a mostrar, começa a revelar a sua identidade divina, né? Lá no versículo 27, Jesus diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha só, não gaste a sua vida por aquilo que é perecível. Não gaste a sua vida por aquilo que vai passar, que amanhã acabou. Existe algo eterno. Existe uma comida verdadeira e eterna que satisfaz para a eternidade. Versículo 29, ele diz assim: a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Creiam naquele que Deus enviou do céu. Sabe aquele pão do céu? Sabe o maná? Ele vai falar no versículo 32 a 33, né? Sabe o maná? Ele era apenas uma sombra daquilo que viria. Esse pão do céu, esse pão que vem do céu e satisfaz e alimenta,
O maná é apenas uma ilustração daquilo que Deus faria. Deus está nos ensinando a partir daquilo que Ele fez. Deus está ilustrando como seria o pão, o verdadeiro pão do céu, que é o próprio Jesus. Versículo 34 e 35. Queremos esse pão. Que pão é esse? Nós queremos esse pão. Versículo 35. Jesus diz: eu sou esse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. No versículo 47 ao 56, Jesus fala: esse pão é a minha carne. E só tem um jeito de ganhar a vida eterna, é comendo da minha carne, bebendo do meu sangue. Naturalmente, muitos estranharam aquilo que Jesus disse, né? Como assim comer da carne e beber do sangue? Quando nós participamos da ceia, é exatamente esse simbolismo que nós estamos praticando, de dizer: eu sou participante da carne e do sangue de Jesus. Sou um com Ele. É uma intimidade que Deus nos chamou para ter. E uma intimidade que nós não estamos mais acostumados, que a nossa cultura não está mais acostumada em se tornar um. Jesus está nos chamando para um relacionamento de intimidade. Nós vivemos em um tempo, eu sei que não sou só eu, não é só você que percebe isso. Nós vivemos em um tempo de relacionamentos superficiais, né? Onde ninguém me conhece de verdade, onde eu não me aprofundo em relacionamentos com ninguém, porque ninguém pode conhecer de fato quem eu sou. Até aqueles que eu considero os meus melhores amigos, eles não conhecem o fundo do meu coração. Eles não me conhecem de fato. E eu não mostro a versão completa. Eu mostro um retrato que eu escolhi revelar, né? Eu mostro uma parte de quem eu sou para as pessoas. A parte que eu considero aceitável, que as pessoas podem ter acesso, que elas podem ver. Algumas pessoas morrem de medo, né? Que um dia a gente vai chegar lá no céu e vai ter um telão passando os pecados. Já ouviu isso? Já ouviu, né? Certeza que sim. Você vai, quando chegar lá diante de Deus, Deus vai ligar o data show, né? Hoje vai ser o telão de LED, não é mais data show, né? Deus vai ligar o telão de LED e vai passar lá as decisões erradas que você tomou, os pecados que você cometeu quando não tinha ninguém olhando, né? Algumas pessoas morrem de medo disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Todos esses pecados que você tem medo que as pessoas saibam, Deus viu todos eles. Deus viu todos. Deus é o público dos nossos pecados. Todo pecado é cometido na presença de Deus, diante de Deus. E por que isso não nos faz corar de vergonha, da forma como nós coramos de vergonha em pensar que alguém veria? Por que nós não nos envergonhamos no mesmo nível de que nós sentiríamos vergonha se as pessoas vissem? Porque muitas vezes nós estamos querendo parecer melhor para as pessoas e não ser melhor de fato para Deus. Nós vivemos esses relacionamentos superficiais, né? Muitas pessoas se dizem amigas umas das outras. Você também já deve ter visto isso. Tem pessoas que dizem que são amigas, muito amigas e nunca se viram na vida. Os adolescentes passam bastante por isso hoje. Muitos adolescentes têm amizades online que eles consideram que os seus melhores amigos são aqueles ali, não as pessoas que estão ao seu redor. Onde você conhece também um retrato que a pessoa decidiu apresentar e você só apresenta o retrato que você decidiu apresentar.
no meio dessa cultura que a gente vive, Jesus nos chama para ter um relacionamento de profunda intimidade com Ele. Jesus não se rende à nossa cultura, né? A nossa cultura de superficialidade. Jesus nos chama para um relacionamento íntimo, para um relacionamento verdadeiro, onde nós somos um com Ele, onde nós estamos nele e Ele está em nós. O que tem impedido você de ter um relacionamento mais profundo com Jesus? Pense um pouco a respeito disso. Se você puder, responda isso para você mesmo. O que tem te impedido de ter um relacionamento mais profundo com Jesus? O que tem impedido você de se comprometer de verdade com o Senhor, de se comprometer de verdade com a sua palavra, de se comprometer de verdade com a oração, de se comprometer de verdade com a comunhão, com a igreja? O que tem impedido você? Por fim, versículos 60 até o 71. A decisão que define tudo. Muitos dos que estavam ali, ouvindo o ensino de Jesus, quando Jesus fala, tem que comer da carne e beber do sangue, para muitos dos que estavam ali, essas palavras de Jesus foram duras demais, né? Versículo 60, alguém diz, dura essa palavra, né? Eu posso imaginar os comentários ali, os comentários entre os discípulos, o pessoal, Jesus, aí tu pesou a mão, né? Aí tu me quebra as pernas, aí fica demais para mim. Dura essa palavra. É o único jeito mesmo, Jesus. Tem certeza que é a única forma? É esse nível de entrega é a única forma? Eu me entregar por completo é a única forma? Tem certeza, Jesus, que eu abrir mão da minha vida por Ti é a única forma? Eu me render completamente, abrir mão do controle da vida e entregar a Ti. Tem certeza que é a única forma, Jesus? Talvez a gente espera, diante de tantas pessoas abandonando Jesus, diante de tantas pessoas dizendo assim, não, assim não dá, Jesus. Essa palavra é muito dura. Quem pode suportar? Assim não dá. Talvez a gente espera que Jesus reconsidere as suas palavras. Talvez se a gente estivesse ali, fosse discípulo de Jesus, estivesse caminhando com Jesus, a gente diria, Jesus, reconsidera isso. Olha quanta gente está indo embora. Olha quanta gente tu está perdendo, Jesus. Gente que poderia ser útil no teu ministério. Gente que poderia ser útil na igreja. Olha quanta gente tu está perdendo. Jesus, vai com calma. Reconsidera. Será que é isso que Jesus faz? Quando talvez a nossa tendência seria dizer, Jesus, reconsidera para o pessoal voltar. Jesus olha para os seus discípulos que permaneceram. Os únicos que permaneceram. Ele olha assim e diz, e vocês? A porta está aberta. Vocês também não querem ir, não? Jesus não se rende à nossa cultura. Jesus não se rende ao nosso estilo de vida. É nós que estamos na posição de nos rendermos a Ele, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele fez todas as coisas e nós nos submetemos aos seus termos ou nós o abandonamos. Permanecemos ou partimos, essa é uma decisão que precisa ser tomada.
Quando Jesus pergunta isso, e vocês? Querem ir também? A resposta dos discípulos é: para onde? Ir para onde? Talvez no coração deles, eles estivessem pensando, bem que eu queria ter um lugar para ir. Mas não existe outra opção. Bem que eu queria que as coisas fossem um pouco mais fáceis. Mas não existe outra opção. Que outro lugar eu poderia voltar? Que outro lugar eu poderia ir? Eu me lembro quando eu me converti, uma coisa que sumiu rápido na minha vida assim foi alguns lugares que eu frequentava, né? Eu frequentava algumas festas que eu ia lá só para encher a cara, para fazer fiasco, né? Para passar vergonha. E isso, a partir do momento que eu me converti, eu nunca mais botei os pés em um lugar assim, né? E eu ficava pensando, se eu fosse num lugar assim hoje, o que será que ia acontecer? Eu ficava me imaginando, estando em uma festa, com as mesmas práticas que eu fazia, eu me senti completamente perdido. Não é mais uma opção na minha vida, né? Eu simplesmente não me encaixo mais. Simplesmente não faz mais sentido para mim. Não faz sentido frequentar alguns lugares, não faz sentido mais fazer algumas coisas. Não faz mais sentido porque não é mais uma opção voltar para lá. Não é mais uma opção. A partir do momento que eu conheci Jesus, não existe mais vida fora de Jesus. Não existe vida fora dele. Não vale mais a pena, nada mais vale a pena nessa vida senão ele. O que pode ser melhor que Jesus? O que poderia encher os meus olhos nesse mundo que não Jesus? O que mais faria o meu coração vibrar e se alegrar da forma como Jesus faz? O que mais o meu coração poderia querer, poderia buscar nesse mundo? Nada se compara. Nada satisfaz como Jesus satisfaz. Não existe mais satisfação fora de Jesus quando a gente entende que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E Ele nos chama para um relacionamento de intimidade com Ele, onde nós vivemos para Ele, com os valores do Seu reino, com uma nova forma de ser, uma nova forma de viver, uma nova forma de ser um pai, um marido, uma esposa, um profissional, um colega, uma nova forma, uma nova vida. A pergunta que eu queria que você pensasse é essa. E se Jesus fizesse essa mesma pergunta a você, qual seria a sua resposta? Se diante das duras palavras de Jesus, Ele olhasse para você e falasse assim, você também não quer ir? Qual seria a sua resposta? Porque nós não comprometemos a nossa vida a Jesus? Porque nós temos dificuldade em nos comprometer de verdade com o Senhor? Quando eu aceito um emprego, eu aceito um trabalho, eu não acordo todo dia pensando, será que hoje eu vou trabalhar? Será que hoje eu não vou? Eu simplesmente me comprometi com aquilo. Comprometi a minha vida em estar lá, naquele horário.
quando eu tenho um filho, eu não acordo pensando, será que hoje eu vou alimentar ele? Será que hoje eu não vou? Será que hoje eu deixo ele passar fome? Porque ele sobrevive até amanhã. Eu simplesmente faço porque eu comprometi a minha vida com essa missão. Quando você se casa, você acorda cada manhã e diz assim, será que hoje eu vou ser fiel? Ou você decidiu uma vez por todas ser fiel? A gente simplesmente paga o preço das decisões que a gente tomou. A gente se compromete com algo e depois paga o preço dessa decisão. Eu me comprometi com a vida dos meus filhos e agora, diariamente, eu vou pagar o preço dessa decisão. Que não é um peso, é uma alegria. Eu me comprometi diante do altar com a minha esposa e diariamente eu vou pagar o preço dessa decisão. E essa decisão é uma alegria. E por que com Jesus, muitas vezes, cada dia a gente decide se vai se comprometer com Ele ou não. Cada dia eu decido se eu vou para a igreja ou não. Cada novo domingo eu decido, será que hoje eu vou, será que hoje eu não vou? Hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está muito quente. Será que hoje eu vou viver para Jesus ou vou viver para mim mesmo? Não existe mais outro caminho para aquele que se rendeu a Jesus. Aquele que disse, Senhor, a minha vida é tua. Toma o controle da minha vida nas tuas mãos. Não existe mais outro caminho, não existe mais para onde voltar, não existe plano B, não existe mais. A história conta que um homem chamado Hernán Cortés, um conquistador espanhol do século XVI, ele foi o conquistador responsável por conquistar o território azteca. Talvez você já tenha ouvido essa história. E a história conta que ao chegar no território inimigo, muitos dos seus homens estavam divididos, pensando se não retornavam a Cuba ou se valia a pena enfrentar aquilo lá. Eles chegaram em um território inimigo, um território que eles não sabiam se era um território hostil, eles não sabiam o que esperava eles lá. Estavam divididos. E a ordem de Hernán Cortés foi: queimem os navios. Queimem os navios. É vencer ou morrer. Ou a gente vence, ou a gente morre. Mas a gente não vai voltar. Não tem mais volta. Nós precisamos desse tipo de postura com Jesus, com as coisas do Senhor, de dizer, Senhor, a minha vida é tua e não tem mais volta. Senhor, pode queimar os navios. Pode queima os navios porque não tem mais volta. A minha vida te pertence. Quero convidar o irmão Emanuel, a irmã Mirza, que vão nos servir, distribuindo a ceia. Nós vamos participar juntos disso.
Você que vai participar, se coloque em pé. Quando você receber, você pode se sentar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para celebrar aquilo que o Senhor fez por nós, para celebrar a tua vitória sobre o nosso pecado, para celebrar a tua vitória sobre nós mesmos. O Senhor morreu naquela cruz, entregou o seu corpo para ser partido no nosso lugar, entregou o seu sangue para ser vertido no nosso lugar. E o Senhor nos diz que só há uma forma de vivermos contigo, de andarmos contigo, é sermos participantes do teu corpo e do teu sangue. Nós queremos, através desse momento, Senhor, através desse memorial, nós queremos declarar, nós estamos aqui, Senhor, para participar do teu corpo e do teu sangue, para nos render completamente a ti, Jesus. Não há mais volta, não existe caminho, outro caminho, não existe um plano B, a nossa vida é tua e somente tua. Nos toma nas tuas mãos, Jesus. Faz dessa igreja uma igreja dependente do Senhor, entregue nas tuas mãos, operante no teu reino. Faz dessa igreja um lugar de recomeços. Um lugar de recomeços onde nós temos a vida transformada, as nossas expectativas a respeito do Senhor transformadas. Um lugar onde a gente possa te conhecer, nos conectar a ti. Nos abençoa, Pai. Nos guarda. Esse momento é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar. Esteja em oração. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Podemos avisar ali as crianças para virem também? Se puder só avisar, eles vão esperar as crianças para participar com a gente. Que esse cálice e esse pão representem o anseio por mais intimidade com Jesus. Que ao participar do pão e do cálice, seja essa nossa declaração: Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero me entregar mais, me render mais, eu quero ser mais parecido contigo, Jesus. Esse é um momento de resposta àquilo que nós ouvimos do Senhor, onde nós examinamos o nosso coração. Aproveite esse momento, examine seu coração, peça: Senhor, me ajuda a sondar o meu coração. Confesse os seus pecados ao Senhor, dê nome aos seus pecados. Tão fácil chegar e dizer: Senhor, os meus pecados, aquilo que você sabe que desagrada ao Senhor, confesse ao Senhor, peça perdão a Ele. Renove o seu compromisso com Jesus. Busque por intimidade verdadeira com Ele. Versículo 53 em diante, Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram.
mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Vamos juntos participar do pão e do cálice. Mais crianças vindo ainda, né? Irmãos, encerrando já, eu li uma ilustração muito interessante do John Piper, um pastor lá dos Estados Unidos, que ele diz assim: imagine que você está no meio de uma rua, no meio de uma faixa, e de repente você vê se aproximando de você um caminhão lotado, um caminhão, né, vindo a toda velocidade, a 140 por hora na sua direção. E aí você é atingido por aquele caminhão. E aí você se levanta depois do impacto. Você se encontra com a sua família, com os seus amigos, e você diz assim: tu nem sabe o que aconteceu hoje. Eu estava atravessando a rua e veio um caminhão a 140 por hora. E bateu em cheio em mim. Mas, graças a Deus, aqui estou eu, está tudo bem comigo, né? Você acha que as pessoas acreditariam nessa história? Se eu dissesse isso para vocês, vocês não sabem, eu estava vindo hoje, eu não posso nem dizer isso, né? Eu estava vindo para a igreja. Vocês nem sabem, eu estava no meio da rua hoje, um caminhão veio, me bateu e me jogou lá do outro lado da rua. Mas que bom que, né, posso estar aqui hoje com vocês. Vocês não acreditariam nessa história porque eu não conseguiria convencer ninguém de que um caminhão me bateu de frente. Porque eu ficaria irreconhecível depois desse impacto, né? E o John Piper, ele compara o nosso encontro com Jesus exatamente com isso. Com um encontro com um caminhão lotado a toda velocidade. A minha vida é radicalmente transformada. Quando eu me encontro com Jesus, a minha vida é transformada e eu não consigo mais convencer ninguém de que isso não aconteceu. É notório que algo aconteceu comigo. É notório que alguma coisa impactou a minha vida. Como que estão as tuas expectativas a respeito de Jesus? Você quer ser um seguidor de Jesus? Quer ser um seguidor de Jesus? E como você quer seguir Jesus? Nos seus termos ou nos termos de Jesus? É muito fácil dizer, eu quero seguir Jesus. Mas em que termos? Nos meus ou nos dele? Que de fato Jesus tenha tudo de nós. Amém? Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós recebemos do Senhor nessa noite, através da Tua palavra,
aberta diante de nós, que sempre nos edifica, que sempre nos transforma, nos leva para mais perto de Ti. Muito obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio de Te conhecer, Senhor. E quando nós somos confrontados com expectativas erradas, nós somos confrontados porque o Senhor está nos estendendo graça e nos chamando para perto. Quando nós somos confrontados nos nossos pecados, é porque o Senhor não se esqueceu de nós, não nos abandonou nos nossos pecados, mas está nos chamando para perto de Ti. Então, muito obrigado pela graça do Senhor que nessa noite nos chama para perto de Ti. Eu Te louvo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.